e voltamos às tags. Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e hoje vais fazer uma tag, a tag 10 anos, 10 livros. Eu vi esta tag no canal As Minhas Leituras, do José Santos, e resolvi dar-lhe uma volta, espero José que não te importes. Ou seja, em vez de eu falar do melhor livro, eu vou falar do livro que li nesse ano e que mais gostei, o livro nacional e o livro internacional, ou seja, o livro de autor português e o livro de autor estrangeiro. Eu só tenho Goodreads, vocês têm o link aqui em baixo, mas eu só tenho Goodreads desde 2016, acho que é por essa altura, de 2017, e portanto antes disso eu tive que fazer um trabalho de memória. Mas o que é certo é que os autores e os livros ficaram na minha cabeça e portanto foi também um exercício de memória relativamente fácil. Então vamos lá. 2010. E em 2010 eu não fui buscar os livros, vou deixar as capas por aqui, e estava eu a dizer que em 2010 o livro internacional que eu mais gostei naquele ano, porque foi um livro que me deu uma descoberta dos romances da época, foi O Príncipe Corvo, de Elizabeth Hotey, que foi um livro que eu descobri, um livro com uma capa engraçada, verde, mas que me dizia muito pouco. Lembro perfeitamente que fui passar um fim de semana com o meu marido ao Alentejo e que levei o livro e andei sempre nos bocadinhos todos que tinha a ler o livro, porque foi um livro que me encantou e foi um livro que me fez descobrir os romances da época. Nesse mesmo ano, de autores portugueses, eu descobri o João Pedro e com o seu Dias de Febre, o João Pedro Marques, e foi um livro que me fez, a partir daí, acompanhar a carreira do João Pedro, e foi um romance histórico que eu gostei bastante. Em 2011, dois autores consagrados, mas são dois livros que eu não me esqueci. Um, não propriamente de um autor português, mas de um autor de língua portuguesa, apesar de ele passar cá há muito tempo, do Agualusa, O Lugar do Morto, porque é um livro que eu acho fabuloso, é um exercício de criatividade do Agualusa espetacular, porque ele tenta escrever textos à maneira de autores que já estão, naquela altura já estavam mortos. Eu lembro que o primeiro é do Essa de Queiroz, é sobre os portugueses, é uma crítica mordaz às características dos portugueses, mesmo muito, muito bom. E nesse ano também li um livro que também nunca mais me esqueci, da Isabel Allende, que também é uma autora que eu poderia buscar em outros anos, mas o seu Filha da Fortuna, de 2011, deixou-me de coração cheio e, portanto, foi logo o livro que eu me lembrei que poderia ser mais ou menos dessa altura. Em 2012, eu não descobri, mas redescobri o Mário de Carvalho, com o seu Varandi, seguido de Acaso em Carvange, que é um livro fabuloso, como tudo o que ele escreve. Eu adoro o livro que ele tem no Plano Nacional de Leitura, que se chama A Inaudita Guerra da Avenida H. Coutinho, que é uma espécie de uma distopia, um nonsense brilhante. E eu li este livro, Varandim, do Mário de Carvalho, em 2012, e em 2012, e este é o único livro que eu vos vou apresentar, eu tive o prazer de Porto Editora ter feito um concurso e eu ter sido uma das leitoras selecionadas de ler, de estar num jantar com a Sveva, e foi o ano em que eles lançaram Um Dia Naquele Inverno e que nos ofereceram esta edição fabulosa, numerada e assinada pela Sveva, que eu espero estejam a ver, e que foi uma noite que eu não esqueci, além de ter conhecido gente muito, muito simpática e muito boa, com a qual ainda hoje mantenho algum contacto. Em 2013 eu descobri dois autores, dois homens, um nacional, um Moita Flores. Ele lança O Bar da Estrela Polar e eu, que até então não tinha tido grande curiosidade de ler, li e a partir daí tenho acompanhado toda a sua obra. E eu disse num outro vídeo, se bem se recordam, que best-sellers para mim, eu fico logo assim um bocadinho de pé atrás, e portanto eu tive alguma dificuldade em entrar no Steve Larsen, e só em 2013 é que eu li o primeiro do Steve Larsen,
e posso-vos dizer que li o primeiro, o segundo e o terceiro todo no mesmo ano, porque começando um devorei-os todos, mas foi o ano da descoberta do Stieg Larsson. Em 2014, de autores nacionais, foi o ano do Olhar do Açor, da Sandra Carvalho, que depois da sua saga das pedras, foi um livro que eu não esqueci, porque de alguma forma eu estava a pensar o que é que a Sandra iria escrever, quando ela me disse que era um romance com alguma historicidade, eu ainda fiquei assim mais ansiosa, mais curiosa, e este Olhar do Açor mostrou ser um livro fantástico. Foi o livro que eu li, foi o ano em que eu li O Regresso a Mandal, da Rosana Ley, que eu gostei imenso. Só foram publicados 2 livros desta autora, tenho muita pena, não sei se ela escreveu mais, se não, mas este Regresso a Mandali, eu também adorei o livro, devorei-o, li-o assim em 2 ou 3 dias também. Lembro que também estava de férias e foi genial. Em 2015 foi o ano em que, e eu não me lembrei de nenhuma autora nacional, peço desculpa, foi o único ano em que eu não tenho assim nenhuma autora nacional que me tenha vindo ao cérebro, à cabeça, mas vieram-me 2 autoras que ainda hoje eu gosto muito, e uma delas tem muita pena que não se publique mais livros dela. Foi o ano dos Laços de Vida, da Debbie Macomber. Eu adoro, depois a seguir acho que li tudo o que havia publicado em português desta autora, não sei porque é que não há mais coisas publicadas dela, adoro esta autora, acho esta autora fenomenal. E este livro gostei muito, e foi o livro em que eu descobri a J.D. Rowe, foi o livro em que a nossa Eva Dallas foi, pelo menos foi o ano em que eu a descobri, foi o ano em que eu achei que ela estava e era isto, e que eu a partir daí continuei a segui-la. 2016 foi um ano complicado para mim, e daí talvez por isso é que eu me lembro de ter lido Confia em Mim, da Leslie Pierce, que é um livro que me ficou marcado, e portanto é um livro que eu me lembrei logo que deveria ter lido por esta altura. E li nessa altura também um livro que foi muito importante para mim, que é um livro que eu acho que quem tem problemas oncológicos deveria ler, porque para mim funcionou como um livro de esperança, um livro de apoio, um livro de quase como se estivesse a conversar comigo e a dizer-me que no fim ia acabar tudo bem. Que é um livro do Paulo M. Moraes, que se chama Uma Parte Errada de Mim, e que é um livro brilhante sobre um problema oncológico que ele teve, e que não é um livro derrotista, é um livro de vida, é um livro de esperança, é um livro fantástico. Em 2017, e aí eu já comecei a fazer no Goodreads, a tomar nota daquilo que tinha lido, ali O Mal Me Quer, do Arling, era um autor que eu já conhecia, mas que, ao qual eu regresso sempre que um novo livro aparece, e este foi um livro que não sei porque me marcou, e eu achei que era um livro brilhante. De autores portugueses, em 2017 eu li Imaculada, da Paula Lobato Faria, que foi um livro fabuloso. A Paula escreve muitíssimo bem, já editou um segundo que eu também gostei muito, e foi o livro com que eu descobri esta autora. Em 2018 eu li A Sociedade Literária da Tarte da Casca de Batata. Como veem, os livros muito conhecidos e muito famosos eu leio sempre mais tarde, que adorei, achei o livro fabuloso, foi dos melhores livros que eu li em 2018, e foi o ano em que eu descobri a literatura do Nuno Nepomuceno através dos Seus Pecados Santos, que eu também, um autor português que eu também nunca mais abandonei de ler aquilo que ele vai publicando. Falta-me a trilogia inicial, mas lá chegarei. 2019 é também um ano estranho, porque eu lembrei-me de 2 livros que nem sequer são romances, são livros de não ficção. Lembrei-me do Beautiful Boy e lembrei-me do Becoming, da Michelle Obama, 2 livros de não ficção que me marcaram e que me deixaram que eu gostei muito, achei muito honesto, achei livros muito honestos, achei livros muito bem tratados, achei livros muito bem escritos, e acima de tudo achei que eram livros que falavam de coisas importantes de uma maneira muito honesta. E foi o livro português que eu escolhi, foi o da Márcia Balsas, O Voar num Quarto Escuro,
que foi um livro que eu achei diferente, um livro que eu achei escrito de uma maneira muito original, belíssimas histórias que se entrecruzam, quase como se fosse uma teia. Muito bom o livro da Márcia. 2020, estamos no mês 6, portanto eu olhei para os 5 primeiros meses e poderias ter escolhido muitos deles, porque nestes 5 meses eu já li coisas muito boas. Estou-me a lembrar, por exemplo, da história de uma serva, estou-me a lembrar dos testamentos, mas eu escolhi dos autores estrangeiros o Illuminae. Eu sei que também não é uma novidade, mas foi um livro que eu li este ano e que me fascinou pela originalidade. Foi um livro que eu li praticamente em 24 horas e que me fascinou pela originalidade. E dentro dessa originalidade eu fui buscar um livro que também me marcou, e por ser um autor nacional do qual eu já tinha lido e ser um estilo completamente diferente, ser outra coisa, que foi o livro A Noite em que o Verão Acabou, do João Tordo, que para quem já leu João Tordo é outra coisa. E daí eu ter ido buscar estes 2 livros. Portanto, 2020 eu fui até agora buscar pela originalidade. Não quer dizer que não haja outros, vamos para metade do ano. Eu espero que existam outros bons livros até ao final do ano, mas para já são estes 2. E pronto, aqui fica a minha tag, um bocadinho alterada em relação à do Zé, mas é sempre bom dar um cunho pessoal. Digam-me se já leram algum destes livros, digam se gostaram, façam a tag se quiserem e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.